A aula de hoje é sobre os adjetivos latinos. Especificamente, a gente vai falar sobre os adjetivos de primeira classe. Só que antes de falar sobre os adjetivos de primeira classe, a gente precisa ter uma noção geral do que são os adjetivos em latim, qual é o comportamento deles numa frase latina. Assim, a gente vai primeiro tratar das noções gerais de adjetivos em latim, para depois passar para o nosso tema específico. Existe uma regra geral que os adjetivos seguem em latim, que é a seguinte: eles não têm caso, nem gênero, nem número próprios. Então, assim, originariamente, um adjetivo não é nem masculino, nem feminino, nem neutro, não é singular, nem plural, não é nominativo, nem acusativo, nem dativo, nada disso. Então, o que ocorre? O adjetivo vai buscar essas informações no substantivo ao qual ele se refere. Porque o comportamento padrão do adjetivo é acompanhar um substantivo. Esse substantivo que o adjetivo acompanha é que a gente chama de substantivo ao qual o adjetivo se refere. Então, o adjetivo vai buscar nesse substantivo essas informações de gênero, número e caso. É o que a gente chama de concordância nominal. O adjetivo concorda em gênero, número e caso com o substantivo ao qual ele se refere. Isso quer dizer o quê? Gênero. Se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo vai ser feminino. Se o substantivo for neutro, o adjetivo vai ser neutro. Se o substantivo está no singular, o adjetivo vai ficar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo vai para o plural também. O caso: se o substantivo está no nominativo, o adjetivo vai para o nominativo. Se o substantivo está no acusativo, o adjetivo vai para o acusativo. Se o substantivo está no ablativo, o adjetivo vai para o ablativo. Agora, uma informação muito importante aqui para chamar a atenção é que não existe concordância de declinação. Quer dizer, o adjetivo não é obrigado a ir para a mesma declinação do substantivo. O que você pode ter é uma coincidência entre a declinação do substantivo e a do adjetivo. Ou seja, você pode ter um substantivo na primeira declinação e um adjetivo na primeira declinação. Pode acontecer de o substantivo ser da segunda declinação e o adjetivo estar na segunda. Mas isso é uma coincidência, não uma obrigação. Assim, você pode ter, por exemplo, um substantivo da primeira declinação com um adjetivo da terceira. Ou você pode ter um substantivo da segunda declinação com um adjetivo na primeira declinação. Ou você pode ter um substantivo da terceira declinação com um adjetivo na segunda declinação, e assim por diante. É extremamente importante entender isso. Não existe concordância de declinação. A concordância que existe é de gênero, número e caso. O adjetivo assume o mesmo gênero, o mesmo número e o mesmo caso do substantivo. Agora que a gente já tem essa noção geral sobre os adjetivos, nós podemos passar a falar especificamente sobre os adjetivos de primeira classe. Existem dois grupos de adjetivos em latim.
E esses dois grupos são chamados de adjetivos de primeira classe e adjetivos de segunda classe. A nossa aula de hoje é especificamente sobre os adjetivos de primeira classe. A gente só vai falar sobre os adjetivos de segunda classe na próxima aula. Então, quem são os adjetivos de primeira classe? São aqueles adjetivos que só podem ser declinados pela primeira ou pela segunda declinação. Eles vão ser declinados pela primeira declinação quando estiverem no gênero feminino. Quando eles estiverem no gênero masculino ou no gênero neutro, eles vão ser declinados pela segunda declinação. Então, lembra, o adjetivo assume o mesmo gênero do substantivo. Então, na prática, é o substantivo que determina para qual declinação o adjetivo vai. Ou melhor dizendo, é o gênero do substantivo que determina para qual declinação o adjetivo vai. Se o substantivo for feminino, o adjetivo vai para a primeira declinação. Se o substantivo for masculino ou neutro, o adjetivo vai para a segunda declinação. Até porque, como você sabe, não existe neutro na primeira declinação. E como o adjetivo de primeira classe fica tipo flutuando entre a primeira e a segunda declinação, quando ele está no gênero neutro, ele tem que ir para a segunda declinação. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou fazer para saber quando eu estou lidando com o adjetivo de primeira classe? Bom, você sabe que existe um padrão de citação em dicionário de latim. Tem um padrão de citação para substantivo, tem um padrão de citação para verbo e também tem um padrão de citação para adjetivo. No caso dos adjetivos de primeira classe, como eles não pertencem a uma declinação, eles vão aparecer sendo citados somente no nominativo singular, na ordem masculino, feminino, neutro. Então, o que a gente cita do adjetivo de primeira classe é somente o nominativo singular da segunda declinação, o nominativo singular da primeira declinação e o nominativo singular neutro da segunda declinação. Desse jeito, você vai ter basicamente dois grupos de adjetivos de primeira classe. Uns que aparecem com us, a, e aqueles que aparecem com a, porque, como você sabe, existem nomes que têm masculinos em us e nomes que têm masculinos em er. Da mesma forma, existem adjetivos que têm masculino em us e adjetivos que têm masculino em er. O que resulta no fato de que você vai encontrar das duas uma. Ou você vai encontrar um adjetivo terminando em us, a, ou então um adjetivo no dicionário terminando em er, a, Observa aqui como é citado um adjetivo de primeira classe. Você vai ver que aparece assim: bonus, bona, bonum. O que é isso? Bônus é o nominativo singular da segunda declinação, masculino. Bona é o nominativo singular da primeira declinação, feminino. Bonum é o nominativo singular da segunda declinação, neutro. Esse é um exemplo de adjetivo com masculino e us.
Agora, vamos ver dois exemplos de adjetivos com masculino em ER. O primeiro exemplo é o caso de piger, pigra, pigrum. O que isso significa? Piger é o nominativo singular masculino, nominativo da segunda declinação. Pigra é o nominativo singular feminino, primeira declinação. Pigrum é o nominativo singular neutro, da segunda declinação. Liber, libera, liberum. Mesma história. Você tem liber, é o nominativo singular masculino, segunda declinação. Libera, nominativo singular feminino, primeira declinação. Liberum, nominativo singular neutro, segunda declinação. Agora, por que é que eu fiz questão de citar dois exemplos de adjetivos em IER? Presta atenção aqui que, no caso de piger, o E desaparece no feminino e no neutro. Você deve lembrar que existem substantivos em ER em que o E não faz parte do radical. Ele só aparece no nominativo singular. E existem substantivos que têm radical em ER. Então o E nunca sai. Da mesma forma, existem adjetivos que têm masculino em ER em que o E não faz parte do radical, e existem adjetivos com masculino em ER em que o E faz parte do radical.